Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Estúdio Aulas. Nós estamos aqui hoje para poder continuar o nosso curso de exercícios, né? Nós estamos aqui então para trabalhar hoje especificamente com provas, com questões de provas anteriores sobre tendências pedagógicas na prática escolar, tendências conservadoras ou transformadoras, né? E também aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa segundo as tendências pedagógicas. Então, nós vamos abordar aqui várias questões de provas anteriores, de bancas diferentes, de perspectivas bem diferentes também, para entendermos qual é o fluxo, que tipo de questão é abordada sobre esse assunto, tendências pedagógicas, quando é cobrado. Então, eu vou começar aqui pela banca Cefet, que trouxe uma questão interessante aqui, que inclusive é algo que eu sempre pontuo com vocês nas aulas. Eu quero reforçar essa questão. Estudem sempre pelo exercício. Usem o exercício como forma de chegar na teoria. Então, teorizem, estudem a teoria através da questão de prova anterior. Porque é uma questão que traz um texto, o próprio item, trazem coisas formativas que nos ensinam. Ou seja, nós podemos aprender muito sobre esse assunto, ao invés de usar a teoria, que também é importante, para poder chegar no exercício. Vocês de vez em quando façam o caminho contrário. Usem o exercício para chegar na teoria. É muito produtivo, já que o nosso objetivo é sempre fazer uma prova anterior. Portanto, vamos aqui então entender o que nós podemos aprender com esses exercícios aqui. É um modo diferente de estudar. Veja só, as tendências pedagógicas originam-se de movimentos sociais e filosóficos, é claro, num dado momento histórico, né? Isso é importante, que acabem por propiciar a união de práticas didático-pedagógicas com os desejos e aspirações da sociedade. Ou seja, a tendência pedagógica está ligada aos desejos e aspirações da sociedade num dado momento histórico. Naquele momento histórico, a sociedade foi tradicional. Portanto, ela exigiu, demandou uma escola tradicional. Num outro dado momento histórico, a sociedade foi moderna, renovada, urbana, né, das cidades, exigia um outro tipo de escola, a escola nova. Em um outro momento histórico, a sociedade foi técnica, foi massificadora, militar, repressora, né, a mecânica, exigiu um outro tipo de escola, a escola tecnicista, ou seja, são as aspirações da sociedade que demandam as tendências pedagógicas. E de forma a favorecer o conhecimento. Acerca das tendências pedagógicas na prática escolar, está correto afirmar que, exceto, então nós temos então aqui algumas questões certas, né, algumas questões e uma questão errada. Os autores em geral concordam e classificam as tendências pedagógicas em dois grupos: pedagogia liberal e pedagogia progressista. Certo, os autores em geral concordam com isso mesmo e classificam em liberais e progressistas. Lucchesi foi o principal autor que fez essa divisão, né? José Carlos Libânio também faz essa divisão e Saviani também faz, né? As subdivisões, às vezes, tem alguma coisa ou outra que é diferente, mas, de um modo geral, os autores classificam as tendências desses dois tipos. Classificam em tendências liberais e tendências progressistas, né? Então, agora aqui passando para a segunda, na tendência progressista crítico-social dos conteúdos, cabe ao professor o papel de mediador entre o saber e o aluno? Também está certo, a gente quer errada, lembra disso, né? O professor é o mediador entre o saber, o conhecimento e o aluno, certinho, com certeza. Na tendência liberal tecnicista, a aprendizagem se manifesta pela resolução de problemas? Falso, com certeza. Na tecnicista não há resolução de problemas. Isso acontece na escola nova. Na escola nova, sim, que há a resolução de problemas, né, que o ensino é baseado nos problemas sociais, a prática dos alunos, problemas práticos, né? Aprende-se aquilo que se vai usar na prática. É bem escola nova. Resolve-se problemas. As situações, problemas de matemática, por exemplo, surgiram lá, na escola nova. Coisa que a gente usa hoje de forma muito banal e trivial em matemática,
surgiu na escola nova, ou seja, uma tentativa de aliar o que se aprendia na escola com o contexto social maior, né? A pedagogia liberal tradicional na escola prepara o aluno intelectualmente e moralmente também para assumir um lugar na sociedade, com certeza verdadeiro. Então, a questão a ser marcada é a letra C, é a questão errada, né? Que a gente viu aí. E aí, passamos agora para a segunda. Essa questão aqui da Funiversa é uma questão interessante, porque olha só, as tendências pedagógicas classificam-se em liberais e progressistas, como vocês já sabem. A respeito desse tema, é correto afirmar que, olha só, nessa questão aqui, é muito comum uma questão mal elaborada. A Funiversa geralmente é uma banca que elabora bem as suas questões, mas de vez em quando ela dá uma escorregada, a gente viu aqui nessa questão. Olha só, é comum vocês encontrarem duas, para assinalar uma questão só correta. Mas aí tem duas corretas quando você vai analisar. O que você tem que fazer quando encontrar duas questões corretas, sendo que era para marcar uma só? Você vai ver qual é a questão que está mais correta, a questão que está mais apropriada, mais adequada, a questão que está mais correta que a outra, mais redonda, mais completa do que a outra. Analise só aqui comigo. Vamos lá. A tendência tecnicista, instituída oficialmente no Brasil com as leis 5.540/68 e principalmente a 5.092/71, tem como princípio a formação cidadã? Falso, com certeza. Tem como princípio a produtividade, eficiência, eficácia, a qualidade total, transmissão de regras, massificação, mecanização do ensino, assim como numa fábrica. Portanto, não tem nada de formar cidadãos de forma nenhuma. Então, essa também falsa mesmo, também na cara. A tendência libertadora, que é a de Paulo Freire, tem Paulo Freire como seu maior expoente, claro, é a principal representante das tendências liberais? Falso, claro. As tendências liberais, né, é a tradicional, a renovada e a tecnicista. A libertadora pertence às progressistas e não às liberais. Essas duas aqui são bem tranquilas. Lembra que a gente quer uma só correta, né? Vamos lá. Olha só. As tendências liberais defendem a liberdade, a valorização das experiências dos alunos e a escola como uma instituição social. Essa questão aqui ela é uma questão que era para estar falso, né? É uma questão falsa porque a escola realmente as tendências liberais elas não defendem a liberdade simplesmente, nem a valorização das experiências e nem a escola como instituição social, porque, por exemplo, a tradicional e tecnicista são liberais e não fazem isso. Mas veja só aqui a próxima. A tendência libertária, que é uma das tendências progressistas, localizam a escola, deixa ela aqui em aberto por enquanto, localiza a escola no contexto social e propõe a autogestão, a libertária. Ela não faz isso? Portanto, está certa. E a tendência tradicional, por muito tempo, foi classificada erroneamente como uma tendência liberal. Por isso foi tão criticada. Falso também. Mas o que eu quis destacar com vocês a questão C? Por quê? Porque, olha só, muitos de vocês podem fazer essa associação. Liberais defendem a liberdade. Portanto, pode parecer o seguinte, ora, se é liberal, o aluno é livre, pode fazer o que quer, as experiências sociais, a valorização dos alunos, das escolas. Cuidado com essa questão, porque isso é muito delicado. As tendências liberais são 3, tradicional, escola nova e tecnicista. Só a escola nova que faz isso aqui, que defende a liberdade, que defende as experiências, a valorização delas nesse contexto, a escola como instituição social, apenas a escola nova. Só, não é pelo fato de ser liberal, é que vai fazer com que a escola seja livre, tenha liberdade. Cuidado para não fazer essa associação, porque eu tive muitos alunos no presencial que marcaram essa questão aqui como certa e eu quis destacar ela aqui no online justamente por esse motivo. Porque muitos alunos fizeram essa confusão. Falaram, não, professor, essa questão aqui é para estar certa mesmo, porque tendência liberal defende a liberdade. Não é isso. O que é liberal?
Liberal é capitalismo. O liberalismo é uma filosofia que defende o capitalismo. As tendências liberais não é a tendência que a pessoa é livre, faz o que quer, que valoriza as experiências, defende liberdade. Não é isso. As tendências são liberais porque querem manter, conservar o capitalismo. Por isso são tidas como liberais. E não essa liberdade, né, que os alunos podem ter. É uma questão que está falsa, com certeza. Cuidado para não associar liberais com liberdade de alunos, liberdade de professor, liberdade de conhecer, de aprender, porque só a escola nova é assim. Tradicional e tecnicista também é liberal e não tem essa liberdade, não. Cuidado, por essa razão eu quis destacar, porque muitos alunos erram essa mesma questão. Cuidado com a letra C para poder não incorrer nesse mesmo erro. A3. As teorias pedagógicas estão intimamente relacionadas às concepções de homem e de sociedade. Portanto, modificam-se conforme o contexto histórico, é claro, em que se apresentam. A respeito desse pensamento pedagógico brasileiro, assinale a alternativa correta. Na tendência tradicional, os conteúdos são privilegiados. O professor é detentor do conhecimento. E as relações pedagógicas são horizontais? Falso. As relações pedagógicas são verticais, do professor para o aluno. O que manteve a questão errada aqui foi os horizontais, porque não é horizontal, é vertical. É um professor que manda no aluno, tem hierarquia muito forte. A hierarquia é tão forte que o que o professor diz é a verdade absoluta. O aluno tem que fazer experiência em laboratório, descobrir conhecimento, saber se aquilo é verdade. O professor disse, a água parou, fechou. A hierarquia dele é fechada. Portanto, a relação entre professor e aluno é horizontal. É vertical, hierarquizada. Professor que manda no aluno. E não horizontal, no mesmo patamar. Portanto, essa questão aqui não é a correta, está falsa com certeza. Vamos aqui então para a letra B. Na tendência libertadora de Paulo Freire, os conteúdos são trabalhados de forma sistematizada. Tem currículo lá? Tem didática? Não. Não tem nem professor que faz esse trabalho didático de forma direta. Com certeza, há alguém, né? Há um professor que tem o mesmo patamar dos alunos, que é mediador, que vai dizer quem vai falar, quem não vai, trazer os temas, polemizar, problematizar, né? Catalisar o grupo. Sim, mas ensinar os alunos, como eu vim aqui ensinar vocês, não. Ele está no mesmo patamar que os alunos, não tem uma didática explícita, cuidado com isso, uma didática fechada, não tem didática, né? Tem, mas não é uma didática formal, né? E nem tem currículo também, não tem conteúdo sistematizado. O conteúdo é a prática social, é a cultura daquele grupo, né? Então, ele mantém, agora sim, o restante mantém uma relação próxima ao aluno, que por ser analfabeto é passivo. Aí mesmo que tornou a questão errada. Isso aqui tornou a questão errada e também isso aqui, passivo, de forma nenhuma. Então não é essa para ser marcada, tá falso. Na tendência escola novista, há uma centralização nos conteúdos? De jeito nenhum. Os conteúdos não são centralizados, né? Na escola nova, o processo é mais importante que o conteúdo. Então, o conteúdo, que é o resultado final, nem é tão importante. O que mais importa é o processo, é o que foi trabalhado, é o que realmente foi como o aluno construiu o conhecimento, como ele descobriu o conhecimento. O professor se afasta, deixa o aluno descobrir conhecimento, só dá condições para ele fazer isso. Processo, na escola nova, é mais importante que o conteúdo, né? Então, portanto, está falso também por esse motivo. Não é essa a ser marcada. Vamos aqui. A tendência libertária é marcada pela biopsicologização dos alunos, que são considerados em suas particularidades e origem social. Falso. Que tendência que psicologiza os alunos dessa forma? É a tendência Escola Nova Não Diretiva, de Carl Rogers. É uma tendência que traz a psicologia clínica para dentro da escola. Então, autorrealização pessoal, tendência natural que o aluno tem para se desenvolver, para ser feliz como pessoa. Eu vou ensinar aquilo que faz o aluno se realizar, se resolver, estar bem consigo mesmo. É só isso que ele vai aprender. Então, é uma escola altamente psicológica. A escola nova não diretiva. Portanto,
não é a tendência libertária. É a escola nova não diretiva. A tendência libertária é progressista. A escola nova não diretiva é liberal. Cuidado para não confundir. Portanto, só pode ser marcada então agora a letra E. A tendência crítica social dos conteúdos percebe o aluno como um sujeito ativo, claro, em seu processo de conhecimento e trabalha os conteúdos relacionando-os ao contexto sociopolítico. Verdadeiro, com certeza. É a letra E, deve ser marcada. Então, você pode aqui, estudar, teorizar o que é tendência crítica social dos conteúdos de José Carlos Libânio pela letra E. Então, estudar pela questão é muito produtivo. Ela traz elementos que ensinam muitas coisas para a gente. Portanto, usem esse método sempre de pegar a questão e estudar por ela, né? E teorizar, trazer a teoria pela própria prática. Isso é muito, muito importante, né? Essa questão aqui, também é de Rezende, diz o seguinte: o modo como os professores realizam o seu trabalho, selecionam os conteúdos, as disciplinas, o modo como ele organizam os tempos escolares, orientam as atividades dos alunos e definem os instrumentos de avaliação, o modo de fazer isso indica as intenções educativas e as concepções de aprendizagens que os orientam. Sobre a referência às tendências pedagógicas e à prática educativa, relacione as colunas abaixo. 1. Tradicional. 2. Renovada não diretiva. 3. Tecnicista. 4. Crítico social. Vamos ver aqui. Papel do professor é implementar ações, aplicar materiais instrucionais, controlar. Que palavra-chave aqui é de qual tendência? Do tecnicismo. Portanto, a 3 é a primeira, né? Material instrucional, livro didático, por exemplo, que era só um material de instrução, que trazia regrinhas básicas instrucionais, não trazia conceitos, né? Portanto, controlar e material instrucional é a palavra-chave do tecnicismo. Então, essa aqui é a 3. Defende a escola como socializadora dos conhecimentos e saberes universais. A ação educativa pressupõe uma articulação entre o ato político e o ato pedagógico. Que escola é essa? É a crítica social A4, né? Ou seja, é uma escola que ela socializa os saberes universais, o conhecimento humano, né? Fazendo um ato desse conhecimento sendo mediado para o aluno de forma política, social e pedagógica, né? Ensino humanístico, de cultura geral, ensino tradicional, verbalista, né? Oralista, autoritário e inibidor da atividade do aluno. É a tradicional. Qual é a tradicional? Tradicional é a número 1. Então, tá aqui. A D, concepção dialética da história, movimento, transformação. Essa aqui é qual? É a crítica social. A crítica social é a 4. Né? Papel do aluno é dar respostas programadas. Respostas programadas, palavra-chave do tecnicismo. E reagir a estímulos externos. Tecnicismo, é claro. Tecnicismo, então, é a número... Vamos olhar aqui o que é o tecnicismo. Número 3. Então, está aqui a sequência. 3. O professor é um mero facilitador da aprendizagem. A motivação da aprendizagem é o desejo de adequação pessoal na busca de autorrealização. Escola nova não diretiva. Renovada não diretiva é qual? Renovada não diretiva, 2. Está aqui a sequência. 3, 4, 3, 4, 1, 4, 3, 2. Que é 3, 4, 1, 4, 3, 2. A letra A é a que deve ser marcada. Então, a gente viu aqui essa sequência em relação às tendências. Tá? Passamos, então, para a próxima, da Consulplan. Numere a segunda coluna também de acordo com a primeira. Outro formato diferente. Tradicional, libertadora, libertária, histórico-crítica, renovada e tecnicista. Isso aqui é um modelo de tendência de Saviani. Saviani é que divide assim. As liberais, tradicional, renovada, tecnicista. E para ele, histórico-crítica é colocada como uma progressista. Né? Contrapõe a escola que reproduz o sistema e as desigualdades sociais. Parte integrante de todo o social. Prepara o aluno ativamente para a participação
na sociedade. Então, uma escola que reproduz, então não quer reproduzir o sistema, né? E as desigualdades sociais. Parte integrante, né, de um todo social, prepara o aluno para a participação ativa na sociedade. Essa escola aqui, qual delas aqui pode ser? Pode ser a histórico-crítica, a libertadora ou a libertária, né? Bem, nesse caso aqui, a libertária não seria, porque a libertária é autogestão. Então, histórico-crítica, a número 4. O papel da escola é o preparo intelectual, relação professor-aluno, autoridade e disciplina. Qual é essa aqui? É a tendência tradicional. 1. Parte de uma análise crítica das realidades sociais. Sustentam as finalidades sociopolíticas da educação. Ensino, aprendizagem, pedagogia do oprimido. É a libertadora. Qual é essa tendência? A libertadora é a 2. Né? Então, temos aqui 4, 1, 2. Procura independência teórico-metodológica. Transforma o aluno no sentido libertário, autogestionário, de forma de resistência ao Estado. É a escola libertária. Qual é? 3. Né? Então, aqui, 3. Determinada pela crescente industrialização, produz indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Tecnicista. Qual é a tecnicista? A tecnicista é a número, deixa eu olhar aqui, tecnicista é a 6. Né? O papel, aqui, deixa eu olhar aqui, deixa eu voltar. O papel do aluno é dar, deixa eu ver, aqui a gente veio até A, B, C, D, E, não é? O professor é um mero facilitador da aprendizagem, não, aqui, isso, é chamada pedagogia nova, conhecida como movimento do escola-novismo, ou escola nova, adequa necessidades individuais ao meio, propicia a experiência. Essa aqui é a escola nova, né, que é a pedagogia renovada número 5. Né? Então, nós temos aí a sequência 4, 1, 2, 3, né? 6, 5. É essa aqui, a letra B, que deve ser marcada nessa questão. Né? E aí, passamos para mais uma questão, para a gente poder finalizar esse vídeo, da BioRio. Um pedagogo que tem como pressuposto, em sua prática pedagógica, a concepção de que o aluno é o centro do processo e que cabe ao professor se esforçar para despertar-lhe a atenção e a curiosidade sem cercear a espontaneidade. Nesse caso, estamos diante de um pedagogo que prioriza qual concepção aqui? A concepção escola novista. Um pedagogo que prioriza, ou seja, o aluno centro do processo, palavra-chave da escola nova, né? O professor desperta atenção, curiosidade, não cerceia a espontaneidade. Tudo isso aqui são palavras-chave do tecnicismo, né? E nós temos aqui também, vou fazer mais uma aqui da BioRio, temos um tempinho ainda, que são questões menores. Se na pedagogia tradicional a visão de homem era marcada pelo homem ideal, desvinculada da sua realidade, tábula rasa, na qual eram impressas as informações, conteúdos universalmente consagrados, na perspectiva da pedagogia tecnicista, o homem é defendido como sujeito e não objeto do conhecimento? Não é esse, com certeza. Né? Ele é um balde vazio, uma folha branca no tecnicismo, que é modelado, marcado pelo ambiente. Né? Passível de mudanças como a si mesmo. Possível de mudanças como a si mesmo? Também não. Aquele que sai do eu centrado para o seu eu social? Muito menos. Uma consequência de influências existentes no meio ambiente. O tecnicismo acredita nisso, no ambientalismo. O tecnicismo é baseado na teoria de Skinner, behaviorista, que entende o ser humano como modelável, moldável pelo ambiente. O ambiente pode moldar esse ser humano. O ambiente professor, por exemplo, que está no ambiente, pode modelar os comportamentos dos alunos para darem respostas esperadas. Portanto, no tecnicismo, ele entende o ser humano como moldado, uma consequência direta das influências existentes no meio ambiente. Portanto, a letra D é a que deve ser marcada. Então, fechamos aqui hoje esse bloco de exercícios com esse assunto
sobre as tendências. Vamos continuar ainda esse assunto nos próximos vídeos e eu aguardo vocês então nas próximas aulas para aprendermos sobre a teoria a partir de questões de prova. Muito produtivo para quem está fazendo cursinho. Agradeço a vocês pela atenção de todos e todas e aguardo vocês nas próximas aulas. Muito obrigado, então. Tchau. Até mais.